Antes de irem para a guerra, os soldados liam o manual de Epicteto, pela simplicidade, clareza e coragem que seus ensinamentos despertavam. Era um momento em que cada um precisava se virar sozinho, e essas páginas serviam para lembrar que a força mais importante não está nas armas ou nos aliados, mas dentro de si mesmo. Inspirado por esse espírito de autodomínio, reuni neste vídeo 15 lições práticas tiradas diretamente do manual de Epicteto. Lições que atravessaram séculos porque falam daquilo que nunca envelhece, a capacidade de controlar o próprio emocional. Ele foi um dos poucos filósofos estoicos que criou sua própria escola, e mesmo sem saber ler e escrever, suas palavras moldaram o caráter de muitos líderes da história e continuam transformando quem busca crescer de dentro para fora. Que essas ideias também encontrem espaço em você e ajudem a transformar seu caminho. Antes de começarmos, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas. Agora sim, vamos para a primeira lição. Lição 1. Entenda o que está sob o seu controle. Imagine que a vida seja um tabuleiro dividido em duas áreas. De um lado, tudo o que você pode controlar, suas escolhas, suas atitudes e seus esforços. Do outro lado, tudo o que você jamais conseguirá mudar, o clima, o comportamento dos outros e o passado. A primeira lição para ser verdadeiramente forte é essa: saber diferenciar uma coisa da outra. E quanto mais cedo você aprender, mais livre você será. Pense em uma situação simples. Seu ônibus atrasou por causa da chuva. Você pode gritar com o motorista, reclamar e se revoltar, mas o temporal não vai diminuir por causa disso. É perda de energia, é perda de paz. O mesmo acontece em outras áreas. Você não pode mudar sua altura, nem a família onde nasceu, e nem o fato de que algumas pessoas simplesmente não vão gostar de você, não importa o que faça. Quanto mais tempo você gasta lutando contra essas realidades imutáveis, menos energia sobra para transformar aquilo que realmente depende de você. Como dizia Epicteto, a única coisa que você pode controlar são suas próprias decisões. Seu trabalho é simples e poderoso. No seu dia a dia, comece a dividir cada situação em duas categorias. O que depende de mim? O que não depende? Desenvolver essa única habilidade mudará sua vida. Você não só será mais feliz, mas também terá uma vantagem clara sobre as pessoas, que não percebem que estão perdendo tempo em batalhas que não podem vencer. Ser forte sozinho começa por aqui. Aceitar o que não se pode mudar e agir com firmeza sobre aquilo que se pode. Lição 2. A fonte da sua ansiedade. A maior parte da nossa ansiedade não vem do que realmente acontece, mas do que imaginamos que poderia acontecer. Criamos preocupações sobre cenários que ainda nem existem, aumentamos os problemas na nossa mente e sofremos diversas vezes, antes mesmo de algo acontecer. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Pense em uma entrevista de emprego. O que causa o nervosismo não é a entrevista em si, mas o medo de não saber responder, de ser julgado e de falhar. Ou imagine alguém que precisa falar em público. O que o paralisa não é a plateia, mas as imagens mentais de ser rejeitado, esquecido ou humilhado. A ansiedade nasce quando tentamos controlar o futuro, algo que, por definição, está fora do nosso alcance. Por isso, a prática estoica é voltar para o presente. É perguntar: o que eu posso fazer agora? Posso estudar para a entrevista? Posso treinar minha fala? Posso me preparar com dedicação? Mas o resultado final, a aceitação, a reação dos outros, isso já não me pertence. Quanto mais tentamos dominar o que não controlamos, mais ansiosos nos tornamos. Quanto mais focamos no que depende de nós, mais livres e confiantes nos sentimos. Toda vez que a ansiedade bater, lembre-se, a sua missão não é controlar o futuro, é fazer o seu melhor agora e confiar que, seja qual for o desfecho, você terá a força para lidar com ele. A ansiedade enfraquece quando você para de alimentar as fantasias da mente e fortalece a sua ação no presente. É aqui, e só aqui, que a sua verdadeira força existe. Se você também sente que precisa parar de lutar contra o futuro e focar mais no presente, escreve aqui nos comentários: força no agora.
Quero saber quem está realmente decidido a viver com mais leveza. Lição 3. Pague o preço de ser forte. Imagine uma xícara cheia até a borda. Se alguém esbarrar em você, não importa quem, nem como. O que vai transbordar é o que já estava dentro. Se for café, cairá café. Se for veneno, cairá veneno. Da mesma forma, quando a vida te sacode, seja no trânsito, no trabalho ou em casa, o que transborda não é o que os outros fizeram, mas o que já estava acumulado em você. Por isso, treinar seu autocontrole não é sobre mudar o mundo, é sobre transformar aquilo que vive dentro de você. Autocontrole não é dom, é treino. É moldado todos os dias, nas pequenas frustrações, nas grandes decepções, no modo como escolhemos reagir. Se você deixar que a raiva, a ansiedade e a irritação dominem suas respostas, acaba sendo prisioneiro delas, e o preço disso é alto. Perde-se a paz, perde-se a direção. Mas existe uma maneira de quebrar essa corrente, e ela começa com uma prática simples: agir com calma diante do inesperado. Epicteto dizia: se derramaste um pouco de azeite ou te roubaram um pouco de vinho, lembra-te. Agir com serenidade é o custo a pagar pela tua paz interior. Nada é de graça nesta vida. Existe sempre um espaço entre o estímulo e a resposta, um intervalo pequeno, quase invisível, mas que carrega dentro dele a nossa liberdade. Imagine que você está no trânsito, atrasado para um compromisso. O semáforo fecha bem na sua vez de passar, e para piorar, o carro de trás bate no seu para-choque. Nesse momento você tem duas escolhas. Pode ceder à raiva, gritar e perder o controle, ou pode respirar, lembrar que o trânsito, o atraso e o erro do outro estão fora do seu controle. Mas a maneira como você vai reagir, essa decisão é só sua. O mundo externo pode ser caótico, mas seu mundo interno pode permanecer em paz, se você decidir assim. E não se trata apenas de situações externas, trata-se também de algo mais profundo. A capacidade de moldar sua própria natureza e sua personalidade. Seu comportamento não é um reflexo automático das circunstâncias, é o produto das escolhas que você faz, consciente ou inconscientemente, a cada dia. A palavra responsabilidade carrega essa verdade. É a habilidade de escolher a sua resposta. Pessoas realmente fortes não culpam o trânsito, o chefe, a infância ou o azar. Elas assumem o controle do único território que sempre será delas, o próprio interior. Epicteto nos lembra: o que importa não é o que acontece, mas como você reage. E é nesse intervalo, entre o que acontece e o que você decide fazer, que mora toda a sua liberdade e toda a sua força. Lição 4. Reconheça sua capacidade. Dentro de você, existe uma ferramenta mais poderosa do que qualquer obstáculo externo: a capacidade de pensar, escolher e agir com razão. Essa capacidade é a raiz de toda mudança verdadeira. Ela molda suas decisões, separa o impulso do propósito e define quem você se torna com o tempo. No fundo, você quase sempre já sabe o que precisa ser feito, mas muitas vezes é o cansaço, o medo ou a emoção do momento que assume o comando e não a sua razão. Pense em uma manhã comum. Você decide acordar meia hora mais cedo para cuidar de si mesmo. Mas quando o despertador toca, a primeira vontade é ficar enrolando mais 5 minutos. É nesse momento que você precisa se perguntar: vou deixar isso me controlar? Quando você cede ao conforto, perde o comando de si, e cada pequena rendição se transforma em frustração, arrependimento e sentimento de impotência. Mas quando você fortalece sua vontade, mesmo em gestos pequenos, tudo muda. E você começa a se transformar de dentro para fora. E é nesse alinhamento entre o que você quer ser e o que você faz que a verdadeira felicidade nasce. Controlar a mente é a base de toda transformação. Quando você governa seus pensamentos, suas escolhas deixam de ser reações impulsivas e se tornam ações conscientes. E o que parecia confuso antes ganha direção, como se o sol começasse a nascer após uma longa noite de chuva. Em poucos dias aplicando esse princípio, você vai sentir que seu progresso acelerou anos em poucas semanas. A mente foi feita para muito mais. Ela foi criada para escolher o que é certo, recusar o que é errado, ansiar por ser melhor, repelir o que não presta, se preparar para o inesperado, manter seu propósito firme e consentir apenas com o que está sob seu controle.
Esse é o trabalho da sua mente. Todo o resto, as distrações, as desculpas e o medo, são apenas ruído. Quanto mais você retornar à sua essência, mais forte e invencível você se tornará. Porque no final, toda a evolução acontece no momento em que você decide não ser mais refém das suas vontades passageiras. Lição 5. Você escolhe como reagir. Albert Ellis, um dos pais da psicologia moderna, afirmou que sua maior inspiração veio de Epicteto ao ler a seguinte ideia: não são os eventos que perturbam as pessoas, mas o julgamento que elas fazem dos eventos. Esse é talvez o poder mais importante que você tem: decidir como vai interpretar o que acontece. Os fatos são neutros, o que muda tudo é o significado que você escolhe dar a eles. Pense numa situação simples. Alguém te manda uma mensagem curta e seca. Você pode interpretar aquilo como arrogância, grosseria, desprezo, ou pode apenas pensar que a pessoa estava ocupada, com a cabeça cheia ou vivendo um dia difícil. O evento é o mesmo, porém o peso que ele tem sobre você é uma escolha. É assim com quase tudo: uma crítica, uma falha, um atraso, uma palavra mal colocada. Se você escolhe ver como um ataque pessoal, vai carregar raiva e mágoa, mas, se você escolhe interpretar com mais leveza, pode seguir em frente em paz. Lembre-se, a ofensa não está nos eventos, mas na sua avaliação deles. E a avaliação é sua, sempre foi. Pense, por exemplo, em um filho tentando agradar um pai que nunca reconhece seu valor. O filho pode agir com amor, respeito, dedicação, mas, se o pai decidir ver apenas erros e defeitos, o esforço não muda a percepção. Talvez o pai nunca tenha aprendido a reconhecer o amor e simplesmente não saiba enxergá-lo. Isso não diminui quem o filho é e também não deveria mudar o que ele sente por si mesmo. Na sua vida, é a mesma coisa. Aprenda a distinguir entre o que você faz e o que os outros escolhem enxergar. O poder de interpretar e dar o peso certo às coisas é a chave para manter sua força interior intacta. Lição 6. Alimente a fogueira do hábito. O que molda quem você é não é o que você faz de vez em quando, mas o que você repete dia após dia até que se torne natural, automático e inevitável. E isso vale para tudo: suas ações e também seus pensamentos. Marco Aurélio já dizia: tal como são seus pensamentos habituais, assim será também o caráter da sua mente. Faça um exercício simples. Olhe para a sua última semana, anote tudo o que você fez, sem filtros e sem desculpas. Depois pergunte-se com sinceridade: essas ações te aproximaram da pessoa que você quer se tornar? Ou te afastaram? Imagine alguém que sonha em ser aprovado em um concurso público, mas passa 2 horas por dia consumindo redes sociais e fofocas. Reclama que não tem tempo para estudar, mas, na prática, está alimentando o hábito errado e jogando lenha na fogueira da distração. Agora imagine alguém que quer ter uma vida mais saudável. Ele até compra roupas de academia, planeja iniciar uma rotina de exercícios, mas toda noite exagera na comida, passa horas vendo séries e diz para si mesmo que segunda-feira começa. Sem perceber, reforça diariamente o hábito da procrastinação. Ou alguém que deseja ser mais calmo e controlado, mas toda vez que se irrita no trânsito ou nas pequenas frustrações do dia, desconta a raiva, sem tentar mudar a reação. Está treinando o cérebro para se irritar ainda mais rápido da próxima vez. Cada pequena escolha é um combustível lançado numa fogueira, ou de crescimento, ou de estagnação. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa decidir todos os dias que fogo vai alimentar, o da disciplina ou o da desculpa. Seja honesto consigo mesmo. Suas ações diárias estão te transformando na pessoa que você diz querer ser, ou apenas reforçando o que você promete mudar, mas nunca muda? Se você está decidido a alimentar o fogo certo a partir de hoje, comenta: disciplina diária. E vamos juntos construir essa força. Lição 7. Continue aprendendo, não importa onde esteja. Uma das armadilhas mais perigosas da vida é a arrogância. E o mais curioso é que ela nunca passa despercebida. Mais cedo ou mais tarde, ela aparece, em um olhar de desprezo, em uma resposta impaciente, ou naquele pensamento silencioso de que já sabemos demais para ouvir alguém. Epicteto nos alerta: livre-se do orgulho ou da vaidade, é impossível aprender o que você acha que já sabe.
A vaidade fecha portas que o progresso precisa manter abertas. Quando acreditamos que já entendemos tudo, paramos de evoluir. Pense em algo simples. Um atleta que venceu uma competição e por isso acha que não precisa mais treinar. A sensação de vitória pode ser confortável, mas é também o primeiro passo para a estagnação. A atitude que precisamos praticar é outra. Manter olhos e ouvidos atentos, sempre buscando algo para aprender. De qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer momento. Cada livro que você lê, cada conversa que você tem, cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade. Não importa se você já é o melhor no que faz ou se ainda está no começo da caminhada. O que importa é a disposição de ser um eterno aprendiz. Epicteto gostava de fazer uma pergunta simples. Você progrediu? E a resposta não vinha dos elogios ou da comparação com os outros. Vinha da consciência de que, todos os dias, ainda há algo novo para melhorar, de que enquanto existir humildade, existe espaço para crescer. Ser forte sozinho é também saber reconhecer que a força verdadeira não está em parecer invencível, mas em ter a coragem de continuar aprendendo. Lição 8. Seu caráter se revela na dificuldade. Imagine um lutador entrando no ringue. Ele não escolhe o oponente, nem o momento da luta, mas cada adversário difícil é uma chance de revelar o que ele tem de melhor, ou de desistir antes de descobrir do que é capaz. A vida funciona da mesma forma. Quando tudo fica mais pesado e algumas situações parecem injustas, você está diante de uma escolha invisível. Se entregar à amargura ou usar a dificuldade como campo de treino para a sua paciência, sua coragem e sua força interior. Epicteto disse: é inútil quebrar o que é quebrável. Isso significa que existem coisas na vida que, por mais que a gente queira, vão se desfazer. Amizades que terminam, projetos que fracassam, perdas que não podem ser evitadas. Quando algo se quebra, o que foi perdido não volta. Ficar sofrendo além do necessário é como tentar juntar os cacos de um vaso que não tem mais como ser inteiro. Você só se fere ainda mais, sem mudar o que já aconteceu. A verdadeira força está em aceitar o que quebrou, recolher o que pode ser salvo e seguir em frente com mais sabedoria do que antes. A dor, quando bem usada, cria raízes profundas dentro de nós, como uma árvore que se firma ainda mais forte depois da tempestade. Epicteto também dizia: você é um homem livre. Renuncie ao que te escraviza. Seja o medo, a raiva ou o apego. Nada disso é mais forte que a sua capacidade de escolher como vai agir. Não lute para ter uma vida mais fácil. Lute para construir uma alma mais forte. Cada dificuldade vencida é uma nova peça encaixada no seu quebra-cabeça interior, e a imagem que vai surgindo é a de alguém verdadeiramente livre. Lição 9. Domine suas escolhas. A linha que separa a paz interior do sofrimento inútil é distinguir claramente entre o que podemos mudar e o que não podemos. Quando não dominamos nossas escolhas, reagimos pela emoção do momento e desperdiçamos nossa energia exatamente onde não temos poder de agir. Isso não tem a ver com esforço ou dedicação. Tem a ver com sabedoria, reconhecer em cada situação onde a nossa ação é possível e onde não é. A prece da serenidade resume isso com uma simplicidade brutal. Concedei-me a serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para distinguir entre uma coisa e outra. Ninguém pode apagar os abusos que sofreu na infância, ninguém pode desfazer as escolhas erradas do passado. Mas todos nós carregamos uma liberdade silenciosa, a de escolher o que vamos fazer agora. Epicteto ensinava que os outros podem tentar controlar seu corpo, suas posses, suas circunstâncias, mas nunca suas escolhas internas. E é essa escolha que define sua vida hoje e o seu futuro. Quer começar a ter mais controle real sobre o seu dia? Tente um exercício simples. Liste as situações que te incomodam e depois divida em 2 colunas, o que você pode controlar e o que está fora do seu alcance. Aceite, com humildade, tudo o que não depende de você e concentre sua energia, com coragem, apenas naquilo que você pode transformar. Parece simples, mas essa prática traz mais serenidade, mais foco e ainda te dá uma vantagem poderosa sobre quem ainda desperdiça energia brigando até com o vento. Dominar suas escolhas é a chave para parar de lutar batalhas impossíveis e finalmente começar a vencer onde realmente importa.
E se você conhece alguém que também deseja crescer, mande esse vídeo para ela. Às vezes, o que recebemos por acaso pode ser o primeiro passo que precisamos para começar a mudar. Lição 10. Caráter é destino. A verdadeira força de uma pessoa não é medida pelo que ela possui, mas pelo que ela é quando ninguém está olhando. O que chamamos de destino, muitas vezes é apenas o reflexo do nosso caráter nas escolhas diárias. São nossas escolhas, repetidas dia após dia, moldam a estrada que seguimos. Pense em alguém que sempre opta pela facilidade, mente para evitar consequências, culpa os outros pelos próprios erros, foge das responsabilidades. Pode até parecer que no começo ele está se dando bem, mas o caráter fraco constrói armadilhas silenciosas, relacionamentos frágeis, oportunidades desperdiçadas, uma reputação que cedo ou tarde cobra o preço. Agora pense em alguém que, mesmo diante de dificuldades, escolhe agir com integridade, cumpre suas promessas, enfrenta as consequências de cabeça erguida e prefere a verdade ao caminho mais curto. Essa pessoa pode não colher os frutos imediatamente, mas está pavimentando uma estrada sólida, e o que chamam de sorte mais lá na frente será apenas a consequência do seu caráter. Seu caráter é como a raiz de uma árvore, invisível para os olhos, mas absolutamente determinante para o que será visto no futuro. Não é o talento que molda seu destino, não é o reconhecimento dos outros, é o tipo de pessoa que você decide ser, principalmente quando ninguém mais vê. Por isso, em cada escolha, mesmo a mais pequena, você está moldando o seu amanhã. O caráter que você cultiva hoje é o destino que você vai viver amanhã. E no fim das contas, a vida recompensa não quem tenta parecer forte, mas quem realmente é. Lição 11. Se autoavalie. Antes de qualquer grande decisão, o primeiro passo não é agir, é olhar para dentro. O estoicismo nos ensina que devemos ser racionais, examinar nossas próprias capacidades e limitações com honestidade, sem ilusões nem autossabotagem. Isso não é para nos diminuirmos, nem para nos vangloriarmos, é para que possamos agir com consciência, sabendo exatamente quais armas temos nas mãos e onde ainda estamos vulneráveis. Imagine alguém que decide participar de uma corrida de 30 quilômetros, faltam apenas 2 meses, e ele nunca correu essa distância, não tem um plano de treinamento e nem uma equipe para apoiá-lo. Mas movido pela empolgação, ele acredita que a força de vontade será suficiente. O resultado mais provável? Uma desistência antes da linha de chegada, ou pior, uma lesão grave que poderia ter sido evitada. Epicteto nos alerta. Antes de se lançar em qualquer desafio, avalie a si mesmo de forma clara e racional, reconheça tanto seus pontos fortes quanto seus pontos fracos. Só assim você poderá agir com equilíbrio, sem negligência e sem arrogância. O objetivo da autoavaliação não é frear seus sonhos, é fortalecê-los com estratégia, realismo e preparação. Se no caso da corrida, a pessoa tivesse parado para refletir, teria percebido a necessidade de treinar, ajustar a meta, talvez se preparar para uma distância menor primeiro, e com isso, aumentaria imensamente suas chances de sucesso real. Mas não é só em corridas que isso importa. Quantas vezes na vida entramos em sociedades, começamos relacionamentos, assumimos compromissos, sem olhar sinceramente para quem somos e para o que estamos prontos para oferecer? E quando dá errado, culpamos o azar ou os outros, sem admitir que o erro começou na nossa falta de autoavaliação. O segredo é simples. Antes de confiar no futuro, confie primeiro na sua preparação. Só quem se conhece profundamente consegue agir com firmeza, sem medo, sem ilusão e sem precisar desistir no meio do caminho. Lição 12. Aprenda a usar a moderação. Epicteto escreveu: na vida, deves comportar-te como se estivesses em um banquete. Se te oferecerem algo, estende a tua mão e pega apenas uma porção moderada. Com uma metáfora simples, o filósofo estoico nos ensina uma das virtudes mais poderosas, a temperança. No estoicismo, temperança é a arte de usar a medida certa nos desejos e nos prazeres da vida. Não se trata de negar o que sentimos, nem de sufocar nossas vontades, mas de aprender a não ser escravizado por elas. O problema nunca é sentir. O problema é quando aquilo que sentimos passa a nos dominar. Pense em alguém que, diante de uma conquista financeira inesperada, como um bônus no trabalho, cede ao impulso e gasta tudo de imediato.
compra roupas, eletrônicos e viagens. Num primeiro momento parece liberdade, mas logo vira ansiedade, dívida, arrependimento. Agora imagine outra atitude. A mesma pessoa, diante do mesmo bônus, escolhe dividir o dinheiro com consciência. Reserva uma parte para o futuro, quita dívidas antigas, se permite uma pequena celebração, mas mantém o controle. Essa é a força da temperança. Ela não impede a alegria, mas a protege do excesso que mais tarde se transforma em dor. E isso não vale apenas para o dinheiro. Vale para a comida, para os prazeres, para as palavras, para o uso do tempo. É fácil exagerar, difícil é saber parar na medida certa, e é essa dificuldade que forja o verdadeiro equilíbrio interior. Temperança é saber desfrutar sem se perder, é ter disciplina nas pequenas escolhas e liberdade real nos grandes momentos. No fim, quem aprende a usar a moderação, descobre um segredo que poucos conhecem. A verdadeira felicidade não está no excesso, mas na harmonia. Lição 13. Defina seus princípios. A vida precisa de uma direção. Sem um conjunto de princípios claros, cada decisão vira um campo de dúvidas e cada obstáculo, uma tempestade. Epicteto dizia: sejam quaisquer regras morais que tenha estabelecido para si, deve respeitá-las como se fossem leis, como se cometesse um sacrilégio ao violá-las. Seus princípios são a bússola silenciosa que orienta suas escolhas, mesmo quando ninguém está olhando. São eles que determinam se você permanece firme diante da pressão, ou se muda de rumo ao primeiro sinal de dificuldade. Pense em uma ponte atravessando um grande rio sem pilares bem fixados no fundo, ela desaba com a primeira correnteza. Assim é a vida de quem não tem princípios definidos. Cada opinião dos outros, cada crítica, cada desejo passageiro pode desestruturá-lo. Ter princípios é construir esses pilares. É decidir que, aconteça o que acontecer, você será honesto, que não venderá sua consciência por aprovação, que não cederá ao que fere a sua integridade, mesmo que pareça o caminho mais fácil. Mas esses princípios precisam ser escolhidos com consciência, não basta repetir ideias prontas ou seguir o que está em alta. Você precisa sentar e se perguntar: o que eu realmente valorizo? Em que tipo de pessoa quero me tornar? Quais atitudes honram e quais traem aquilo em que eu acredito? Talvez seus princípios incluam a honestidade, a compaixão, a coragem, a gratidão. Não importa quais sejam. O que importa é que sejam reais para você e que você os respeite como leis sagradas da sua própria vida, porque desrespeitá-los é mais do que um erro do momento. É abrir uma rachadura na estrutura da sua alma. Escolher seus princípios e viver por eles é a verdadeira construção de uma vida forte, coerente e digna. Sem princípios, a vida tende a se tornar uma bagunça. Com princípios firmes, mesmo nas tempestades, você permanece inteiro. Lição 14. Escolha entre desejo e felicidade. Um dos maiores inimigos da felicidade é a condição que colocamos para alcançá-la. Quantas vezes você já pensou: serei feliz quando conseguir meu carro, serei feliz quando for promovido, serei feliz quando perder peso, quando encontrar alguém, quando tiver dinheiro sobrando? Esse pensamento cria uma armadilha invisível, a felicidade condicional. É como caminhar no deserto atrás de uma miragem. Você anda quilômetros, suando, cansando, acreditando que está perto, mas a imagem desaparece cada vez que você tenta tocá-la. Você nunca chega e nem mesmo se aproxima. Quando você coloca uma conquista futura como única fonte de alegria, não importa o que aconteça, o presente se torna insatisfatório. Você transforma o agora em um estágio vazio, sempre esperando o verdadeiro espetáculo, que parece nunca começar. E mesmo que conquiste o que desejava, outro desejo logo surgirá, e outro, e outro. O ciclo se repete sem fim, porque a mente treinada para ansiar nunca aprende a se saciar. Epicteto nos alerta: felicidade e anseio não são compatíveis. Você precisa escolher entre o desejo constante ou a verdadeira paz interior. Toda vez que sentir aquela inquietação de querer algo para então ser feliz, pare, observe e veja esse anseio pelo que ele realmente é: o ladrão do seu contentamento. A felicidade não é o prêmio que espera no final da estrada. Ela é o modo como você caminha, sem fome, sem sede, sabendo que já carrega dentro de si tudo o que realmente importa. Lição 15. Quem você quer ser? Imagine um arqueiro que se posiciona para atirar,
mas não define para onde está mirando. Ele puxa a corda, solta a flecha, e ela se perde no vazio. É exatamente isso que acontece quando você atravessa seus dias sem clareza sobre quem quer ser. Sem um alvo, qualquer caminho parece aceitável, mas sem um propósito, os esforços se dispersam. As escolhas se tornam aleatórias, e a vida passa, sem deixar raízes profundas. Epicteto dizia: primeiro diz a ti mesmo que tipo de pessoa queres ser, depois faz o que tens de fazer. Antes de agir, antes de se cobrar resultados, antes de se frustrar pelas circunstâncias, pare e pergunte com honestidade: quem eu quero ser? Que atitudes eu quero que definam a minha história? Pense nas pessoas que você admira de verdade, não por aquilo que elas têm, mas pelo que elas são. Coragem, gentileza, disciplina, serenidade. Essas qualidades não são acasos do destino, são o resultado de escolhas conscientes, feitas dia após dia, às vezes sob pressão, às vezes em silêncio. Você não se torna corajoso só porque deseja ser. Você se torna corajoso toda vez que age apesar do medo. Você não se torna gentil apenas por querer. Você se torna gentil quando escolhe ser paciente num momento de irritação. E para fazer essas escolhas, é preciso ter um norte. Hoje, mais do que nunca, somos bombardeados por distrações que nos afastam de nós mesmos. É fácil viver na defensiva, reagindo ao que o mundo joga no seu colo, sem nunca se perguntar se está realmente indo para algum lugar. Por isso, ter clareza sobre quem você quer ser deixou de ser um luxo, é uma necessidade vital. Não basta querer ser melhor, é preciso levantar, mirar e agir com intenção. Trabalhe todos os dias para se aproximar da pessoa que você admiraria encontrar. Seja honesto ao abandonar atitudes que te afastam desse ideal. Porque querer sem agir é como atirar sem mirar. Você só desperdiça sua força. O primeiro passo para mudar sua vida não é mudar tudo à sua volta, é decidir com firmeza quem você vai ser e construir esse ser humano, uma atitude por vez. Se você chegou até aqui, comente. No caminho, que saberei que ficou até o final. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva para saber mais sobre controle emocional. Isso traz um ganho alto para a sua vida. Obrigado por assistir.